Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula envolvendo engenharia civil, elétrica e mecânica. Estamos em modelagem matemática avançada para o quarto período e o professor gostaria de explicar um pouquinho sobre o raio de convergência, tá, gente? Apesar do professor ter ali na questão, tá? Encontre uma representação em série de potência em torno de x0 igual a zero da função. Aí nós temos a função menos 1/3 derivada, tá, de 1 sobre 1 mais x ao cubo. O que acontece, tá, é que o professor colocou raio de convergência, mas para explicar raio de convergência, para vocês terem uma ideia de raio de convergência, tá? O professor vai estar explicando através dessa função. Primeira ideia, tá, gente, é eu encontrar uma série geométrica. Para eu encontrar uma série geométrica, a ideia, tá, de 1 sobre 1 menos x. Isso é x elevado a n. É uma série geométrica, tá, gente? O expoente que o professor tem do x. Nesse caso, tá, gente, antes de resolvermos a derivada, que é o que está pedindo ali, o professor vai tentar transformar essa nossa resolução numa série de potência. Eu deixo um pouco esse menos 1/3 fora da ideia, tá, gente? E eu vou tentar resolver. Então, 1 sobre 1 mais x ao cubo, eu vou transformar em uma série geométrica. Série geométrica, x elevado a n. Só que tem um detalhe. Para me transformar em x elevado a n, a ideia é 1 sobre 1 menos x. O que acontece, tá, gente? O professor tem um sinal ao contrário. Eu tenho 1 sobre 1 mais x elevado ao cubo. O expoente 3, ele não interfere muito, ele acompanha o n. Só cuida do sinal, tá, gente? Se o sinal está ao contrário, mesmo professor ter ele positivo, vou ter o meu x negativo. Eu só inverto o sinal, tá? Então aqui os uns bateu, tudo tranquilo, o 1 está certo. Aí o x que o professor tem sinal trocado, então negativo, muito mais tranquilo, mais rápido de resolver. X ao cubo, eu só vou representar ele como x elevado a 3n. Tá bem, gente? O expoente acompanha juntamente com o n. Beleza? Então aqui uma transformação da nossa série, tá, gente? Em série geométrica. Então vamos lá. O menos 1/3, o professor repete. Aí vezes a derivada, ainda não realizei a derivada, isso aqui foi uma transformação para a série geométrica, tá, gente? Ficando menos x elevado a 3n. Beleza, agora o professor vai tentar resolver, transformar isso aqui em uma série de potência, tá? Transformando isso em uma série de geométrica. Agora uma série de potência. Para a gente transformar, temos que realizar a derivada, tá bem, gente? Então vamos lá, para realizar a derivada. Então assim, pessoal, antes, tá, do professor resolver a derivada, o que dá para fazer? Dá para separar isso aqui, tá? Então menos 1/3 eu não mexo, então o professor só repete menos 1/3 vezes. Aí o que acontece, tá? Esse negativo o professor pode tirar fora. Eu posso transformar isso aqui, tá, para uma série de potência. Menos 1, tá? A gente pode sair à frente da nossa derivada, dá uma constante, então constante pode sair fora, tá? Então fica menos 1, só cuida, deixa elevado a n. Por que elevado a n? Porque dependendo do expoente, se o expoente é par, ele fica positivo, esse 1, tá? Se o expoente é ímpar, ele vai ficar negativo, tá? Então quando nós temos uma sequência, uma série, tá, gente? Eu tenho 1, fica negativo. Se eu tenho 2, o expoente fica positivo. Então, uma série, uma sequência, tá, gente? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza, então ele fica fora da derivada, já que é constante. Aí o professor realiza, tá, a derivada de menos, no caso, menos agora saiu fora, né? Então, x elevado a 3n, que vai ficar 3n x vezes x elevado a 3n
menos 1. Tá bem, gente? Então, nós retiramos o negativo, tá, gente? Ele fica fora da nossa derivada, já que é a constante. Aí eu só realizo o cálculo com o 3n tá no expoente, passo para frente multiplicando, diminuindo o expoente. E aí tá, a gente viu melhor. O 3 está multiplicando, o 3 está dividindo. Eu posso eliminar isso aqui, tá? Ficando menos 1 vezes menos 1 elevado a n. Aí o 3 cai fora. Já que o 3 está dividindo, o 3 está multiplicando. Então, vezes n. E aí, x vezes x elevado a 3n menos 1. Ok, gente? Retornando, tá, gente? Então, aqui o professor tem menos 1 vezes menos 1 elevado a n vezes n vezes x elevado a 3n menos 1. Esse menos 1, tá, gente? Ele pode estar representado também fora, tá, gente? Já que nós eliminamos ali. Ou fora da nossa somatória, tá? Do nosso somatório. Que é com... é por causa da nossa série, tá, gente? Série é a soma dos resultados que o professor tem, tá? Então, menos 1 elevado a n vezes x elevado a 3n menos 1. Beleza. Esse é o processo, tá, gente? Só que o professor tem? Esse menos 1 está multiplicando. Eu não tenho bases iguais? Tem, tá? Então, por isso que o professor até não tem tanta necessidade, às vezes, de aparecer assim. É bom. Porque o que eu resolvi foi a minha derivada ali, tá? O que acontece, tá? Com menos 1 são bases iguais. Então, na hora que eu vou reescrever a minha série de potência, eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Menos 1 elevado a n mais 1. Por quê? São bases iguais, eu somo os expoentes, n mais 1. Tá? Deu boa, repetiu. Aí vezes n vezes x elevado a 3n menos 1. Tá, gente? Essa aqui é a nossa série de potência. Ok? Então, aqui ficou a nossa resposta. O que acontece, tá, gente? Qual que vai ser o raio de convergência? Como nós transformamos para uma série geométrica, o raio de convergência geralmente é o quê? Módulo de x menor que 1. O raio de convergência é 1, tá bem, gente? Então, o limite que o professor vai dar, um positivo e um negativo. Esse é o nosso raio de convergência. Aí eu preciso determinar se ele está no limite, se ele entra na nossa sequência ou não. Tá? Se esse raio, eu posso utilizar um positivo e um negativo. Tá? Ou se eu não vou poder utilizar eles. Quando que eu não posso utilizar eles? Quando eu resolvo e a minha série fica divergente. Quando diverge, tá? Então eu não utilizo ele. Eu posso utilizar valores menores do que eles ou maiores do que eles, aí vai depender da nossa resposta. Tá bem, gente? O professor já continua aí a resolução. Pessoal, eu estou retornando, tá? O professor apagou ali para continuar a explicação. O que acontece, tá? Menos 1 elevado a n mais 1 vezes n vezes 3, x elevado a 3n menos 1. Nós determinamos pelos cálculos, tá? Eu utilizei ali a nossa série de potência. O raio, tá, de convergência igual a 1, ok? No caso, módulo de x menor que 1, tá? No caso, tá menos 1 e 1 positivo, ok? E aí nós vamos continuar para a resolução disso aqui. Eu preciso determinar se ele está no meu intervalo ou não, tá? Para mim verificar isso, eu vou substituir o x, cuidem, tá, gente? Só que nós estamos verificando em relação ao x. Então, vou substituir no lugar do meu x por menos 1. Resolução, tá? A gente vai ter menos 1 elevado a n mais 1 vezes n. Aí, no lugar do x, eu vou colocar negativo 1 elevado a 3n menos 1. Beleza. Fizemos isso, tá? A gente tá na hora de parar para pensar um pouco. Não são bases iguais? São bases iguais. Então, o que o professor vai ter? Menos 1, juntando os expoentes, n com 3n.
4n, um positivo e um negativo zerou. Tá? Não consigo colocar ele na minha resolução. No caso ali, o professor tem 4n, não consigo colocar o 1, né? Um positivo e um negativo cai fora. Aí, vezes n. O que acontece aqui, tá, gente? É que o valor de menos 1 elevado a 4n, isso sempre vai ser par. Por que sempre vai ser par? Se eu substituo, tá, gente, por 1, 4 vezes 1, 4. Se eu substituo por 2, 4 vezes 2, 8. Se eu substituo por 3, 4 vezes 3, 12. O expoente sempre vai ser par. Se o expoente sempre é par, o resultado sempre vai ser um positivo. O que acontece é que a nossa série, tá, gente, sobra apenas o nosso n. E aí, quando eu aplico o nosso limite de n tendendo ao infinito, o n é igual a infinito. Se é igual a infinito, a nossa série diverge. Se diverge, tá, gente, o menos 1 não está no intervalo. Tá bem? Então agora eu vou verificar com um positivo. Então com um negativo não está no intervalo. Agora x igual a 1, positivo. O processo é o mesmo, tá? Menos 1 elevado a n mais 1 vezes n vezes menos 1 menos positivo 1, já que o 1 no lugar do x agora ele é positivo, elevado a 3n menos 1. As bases não são iguais, tá bem, gente? Se as bases não são iguais, tá, gente, o que acontece é que o 3n menos 1, esse valor, ele sempre vai ser positivo. Sempre par. Tá, gente? Por quê? 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Sempre par. Sempre um positivo. Não interessa o expoente que eu vou ter, tá, gente? O meu resultado sempre vai ser positivo. Se isso aqui sempre vai ser positivo 1, não tem necessidade de estar ali, tá? Porque é um positivo, não vai interferir em nada. Beleza? Então, um positivo, o professor pode eliminar. Pensando agora na resolução, tá, gente? Menos 1 elevado a n mais 1 vezes n. O que acontece, tá, gente? Que a nossa série ela vai ser alternada. Porque se eu tenho um positivo, 1 mais 1, 2. Ficou um positivo. A hora que o professor substitui n por 2. 2 mais 1, 3. 3 positivo. 3 positivo. Negativo 1. Resposta negativa. No caso, eu vou ter um número negativo, outro número positivo. Um número negativo, outro número positivo. Tá? A gente que altera com esse n aqui. Tá bem? Ficar alternando. Um número positivo, outro negativo. Quando a resposta ficar alternada, tá, gente? A nossa série diverge. Também. Então, série alternada diverge. Aí, o que acontece? A representação das nossas respostas do que eu quero é mais ou menos assim. Se o meu raio de convergência... Quantos parâmetros? É de menos 1 até 1, por causa do módulo de x menor que 1. Tá? O meu raio de convergência é menos 1 e 1, positivo, e outro negativo. E as duas respostas, quando eu utilizei negativo 1, divergiu, porque foi para o infinito. Quando o professor utilizou 1, a nossa série ficou alternada, tá, gente? Positivo. O que acontece é que as duas divergem. Então, os valores que eu posso utilizar para o x são valores maiores que negativo 1 e menores do que 1. 0,5 pode. 0,99 pode. Tá bem, gente? Então, são algumas respostas que são possíveis nessa aqui. Tá bem? Então, nosso raio de convergência foi módulo de x menor que 1. Então, foi módulo de x menor que 1. A hora que nós resolvemos substituindo o x, tá, gente? Nós verificamos que o negativo 1 e o positivo 1, eles divergem, tá bem? Se eles divergem, eles não pertencem ao nosso intervalo. Tá?
tá a representação dele, tá, gente, só que intervalo lá aberto. Beleza, gente? Muito obrigado e espero que isso ajude na prova de vocês. Um abraço.